Certa vez, um dos maiores filósofos e escritores da humanidade, Dostoiévski, disse que se o mundo acabasse e nos encontrássemos no além, e lá nos perguntássemos qual foi o sentido, qual foi a conclusão da vida, a sua resposta estava na ponta da língua. Seria o livro Dom Quixote. Para ele, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes era a conclusão e o sentido da vida. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar, nas minhas palavras, por que esse livro contém o sentido de nossa vida, ou melhor, o sentido heróico da vida. Fica aí no vídeo que eu vou te explicar. Le chevalier s'ennuie l'arrêt, va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura! E se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta das histórias da cavalaria, do rei Arthur, dos pares da França, de Carlos Magno, entre muitos outros que existem por aí, mitologia grega, mitologia nórdica, todos esses nós vamos falar, porque onde houver heroísmo, estaremos lá! E no vídeo de hoje eu vou falar de uma das obras mais importantes da humanidade, simplesmente o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Esse livro aqui não é pouca coisa não, é simplesmente o livro mais vendido na história da humanidade, o segundo mais impresso, perdendo só para a Bíblia. Foi traduzido para todas as línguas modernas, né, todas as línguas que são faladas nos dias de hoje, e em 2009 foi classificado pelo Instituto Nobel num conjunto de vários escritores de diversos países como o livro mais importante da humanidade. E ele também, como eu já falei no vídeo de Dom Quixote, que eu tenho vários vídeos aqui no canal, vou continuar fazendo porque é uma das obras mais importantes do nosso canal, ele é um livro que modificou toda a forma de contos, de escritas, de forma que a gente lê, que nós escrevemos da literatura. Ele modificou, ele evoluiu a literatura para um romance moderno que nós temos hoje. Então, em homenagem ao Dia do Livro que acontece no mês de abril, eu estou falando aqui do livro que fez esse dia ser escolhido nessa data, nesse mês de abril, que é a morte de Cervantes e também a morte de William Shakespeare. Já contei aqui no canal a história de Dom Quixote, vai lá para vocês assistirem, mas para quem não conhece, resumidamente é o seguinte: um velho fidalgo chamado Alonso Quijana, quando tinha mais ócios do que trabalho, ao invés de viver na melancolia, ele leu livros da cavalaria. E leu tanto que secou-lhe o cérebro, ou seja, ele enlouqueceu e achou que seria bom não só para ele, mas também para toda a república que ele se tornasse um cavaleiro andante e subisse por aí no mundo afora buscando aventuras e salvando donzelas, oferecendo tudo isso, a honra e todas as virtudes que compõem a cavalaria. Nesse caso, ele enlouqueceu de vez e começou a sonhar com um mundo que não existia. Isso, pelo menos, é uma das partes da visão que parece ser, nessa história, uma sátira às histórias da cavalaria. Na época em que o livro foi escrito, que era no século XVII, os contos da cavalaria estavam caindo em prestígio. Ninguém mais se interessava pelos contos da cavalaria por vários motivos. Um dos principais motivos era porque as histórias davam a impressão que os protagonistas, os cavaleiros, os guerreiros, eles eram recompensados pelo destino por serem valorosos, honestos, ou seja, por seguirem os códigos de honra da cavalaria. Isso começou a dar a impressão às pessoas que se elas fossem honestas, valorosas, valentes, corajosas ou tudo mais que os códigos de honra da cavalaria ensinam, ela seria recompensada na vida, as coisas dariam certo. E nós sabemos, aqueles que têm já um tempinho de vida, que a vida vem e ela bate forte, nós estejamos seguindo um código de honra ou não, estejamos firmes de pé ou não, honestos, valorosos ou não. Então, se nós somos honestos, valorosos, virtuosos, porque nós queremos uma recompensa do destino, as coisas dão errado. E isso era uma das coisas que faz com que o livro Dom Quixote seja tão especial. As pessoas confundiam na época em que ele foi escrito que Cervantes estava vivo com uma sátira, como se ele estivesse satirizando os contos de cavalaria. Ó, tá vendo que o cavaleiro lá é honesto, valoroso e dava certo? Com esse aqui dá errado. Ou seja, Dom Quixote é moído, é pisoteado, é humilhado, inclusive no aspecto moral, tá? No livro 2, ele é humilhado da forma mais profunda que Cervantes conseguiu. Então, assim, ele faz com que Dom Quixote seja um cavaleiro da triste figura, porque ele perdeu os dentes, porque ele perdeu as costelas, porque ele foi arrebentado de todas as formas. Porém, ainda assim, ele se manteve justo, valoroso, honesto e, digo mais, feliz. Porque Dom Quixote sabia que o motivo dele ser valoroso, dar valor às coisas que realmente são valorosas, como suas virtudes, como sua coragem, como sua
hombridez, como as coisas que ele considerava mais elevadas, não era para ser recompensado pelo destino, e sim porque era o certo, porque era assim que ele deveria ser, era assim que ele seria feliz. Então Dom Quixote se torna um exemplo de vida para nós. Por isso que a gente fala que ser quixotesco é você ter um sonho impossível. E não importa o quão difícil seja esse sonho, o quão difícil seja alcançar isso, estamos lá lutando por ele com a felicidade de uma criança que está conquistando esse sonho. Mesmo que na visão de outros, e aí tem uma coisa muito importante, possa parecer que está muito longe e realmente seja impossível. Só para dar alguns exemplos para vocês de como eu gosto dessa história, eu, como uma criança, achei isso aqui e, igual Dom Quixote encontrou no livro, eu quase derrubei a pessoa que estava aqui. Para quem não sabe, né, como eu falei, Dom Quixote enlouquece, começa a viver a cavalaria no mundo e ele começa a ver as coisas diferentes, né? Ele começa a ver pessoas como se fossem cavaleiros inimigos ou etc. E nessa parte da história ele vê um barbeiro, tá? Isso aqui, para quem não sabe, é uma bacia medieval, né? Ou melhor, nem tão medieval assim, lá do século XVII, para barbeiros, tá? Ela tem esse recorte aqui porque encaixa no pescoço, então eles fazem a barba e tudo cai aqui. Quando Dom Quixote vê de longe, ele vê o barbeiro carregando isso aqui, quando começou a chover, o barbeiro colocou na cabeça, Dom Quixote olhou e falou: Sancho, chapéu de Mambrino. Mambrino é um personagem da cavalaria recorrente aí, principalmente nos contos franceses, tá? Ele já aparece até nos contos da cavalaria do Carlos Magno, que ele era um vencedor de gigantes, né? E ele é morto e o seu elmo, né, que Dom Quixote diz que é esse chapéu aqui, ele deixaria qualquer um invencível. Então os cavaleiros começam a lutar pelo elmo de Mambrino e tinha muita honra quem usasse o elmo de Mambrino. Então no livro de Dom Quixote ele usa esse elmo aqui e é com ele que eu vou falar elementos que para mim fazem com que a história de Dom Quixote seja tão especial, tá? Então é o seguinte, eu queria falar de uma das primeiras historinhas que tem no livro de Dom Quixote, que é a história dos moinhos de vento, dos gigantes que se tornam moinhos de vento, que até pessoas que não conhecem a história do Dom Quixote, que não sabem que ele é um louco, que não sabem que ele é um cavaleiro andante, conhecem a história dos moinhos de vento. Então, característica das histórias de Dom Quixote, que na verdade é a primeira da dupla Dom Quixote e Sancho Panza. Dom Quixote está andando, né, junto já com o seu amigo Sancho, e ele vê de longe os moinhos de vento e ele fala: veja, Sancho, gigantes! E ele parte então para cima dos moinhos de vento, e é óbvio, quando ele encaixa a sua lança, já leva ele para cima, ele cai com tudo no chão, já quebrando costelas, e tendo vindo que o Sancho vir salvar ele, recolher ele do chão e falar: Senhor, o senhor não viu que eram moinhos de vento? E aí tem uma das falas mais importantes do livro Dom Quixote. Dom Quixote vira para Sancho lá, indignado por Sancho ter dito isso, e falou: Sancho, você não percebeu que o feiticeiro, aquele cara maligno, transformou os gigantes em moinhos de vento para apagar a minha glória? Isso significa o quê? Se fossem gigantes e Dom Quixote tivesse enfrentado eles, ganhando ou perdendo, seria glorioso, seria uma grande honra, nós lembraríamos ele como um cara corajoso, um cara que não tem medo. Olha só, que segue o seu coração e nas batalhas mais difíceis ele enfrentou os gigantes. Agora, se ele vai enfrentar moinhos de vento, nós o consideramos loucos. Louco? Por quê? Por que enfrentar os moinhos de vento? Então Dom Quixote vê que são moinhos de vento em algum momento, né? Porque ele fala no final que eram moinhos de vento que haviam sido transformados assim pelo feiticeiro, que é o personagem lá que Dom Quixote também inventa nas suas histórias de andança. Mas ele fala isso, e é tão importante porque às vezes para nós, coisas que nós enfrentamos em nossa vida são gigantescas, são realmente gigantes que temos que enfrentar e que encarar. E nos olhos dos outros são somente moinhos de vento. Coisas que são relacionadas a coisas valorosas para nós, que são difíceis, quase impossíveis, aliás, às vezes impossíveis, são gigantes. E enfrentá-los é o que faz de nós heróis. Enfrentar esses desafios gigantescos. E não importa se nos olhos dos outros, para apagar nossa glória, dizerem que são somente moinhos de vento. E se nós cairmos no chão, formos moídos por esses gigantes, que se tornam então moinhos de vento nos olhos dos outros, temos que manter firmes e saber que fizemos isso, vivemos. Porque viver é escolher os valores que vamos ter e enfrentar as adversidades que a vida vai trazer. A vida vai nos derrubar, vai quebrar nossas costelas, vai tirar nossos dentes, igual fez com Dom Quixote.
mas nós temos que nos manter de pé, felizes, porque nós somos valorosos, não porque esperamos uma recompensa da vida por isso, mas é porque esse é o certo. Temos que ser assim porque é o certo, porque a melhor expressão do ser humano é aquilo que mais vale para nós, o nosso heroísmo, as coisas que nos levam para cima e que nos fazem felizes. Agora, se a gente escolhe não ser valoroso, não ser virtuoso, porque a vida não recompensa, a gente vai só continuar sendo mais infeliz ainda. Então nós temos que sermos quixotescos em nossa vida. Nós temos que olhar para bacias e vermos elmos mágicos. Nós temos que olhar para moinhos de vento e vermos gigantes que vamos enfrentar. Mas o principal é que em nossos corações, não importa quantos dentes vamos perder, quantas costelas quebraremos, temos que nos manter sorridentes, mesmo no banguela, como Dom Quixote o fez. E enfrentarmos leões, enfrentarmos gigantes, enfrentarmos cavaleiros, enfrentarmos o feiticeiro, Sansão Carrasco também. Tudo isso que faz parte da vida e vai estar lá sempre, tentando nos deixar pequenos, principalmente nos nossos próprios olhos. E a história de Dom Quixote ensina então que temos que vestir o elmo de Mambrino, que o Dom Quixote até assume, o elmo de Mambrino está quebrado, já não deixa invencível, mas a honra de vesti-lo ainda é muito grande. E hoje, quando nós olhamos uma bacia medieval de barbear, nós nos lembramos imediatamente de um dos maiores heróis da literatura, se não o maior, Dom Quixote, aquele que nos ensinou que loucos são aqueles que não saem à cata de aventuras. Loucos são aqueles que se fecham para o mundo dos valores, das coisas grandiosas, por medo de parecer maluco nos olhos dos outros, por medo do que dizem que os gigantes que enfrentamos são só moinhos de ventos. Temos muito a viver. E digo mais, uma das coisas que é também tão linda na obra, que eu já contei lá no vídeo de Dom Quixote, vocês podem assistir lá, é a transformação do Sancho. Porque o Sancho, ele tem seus momentos com o Dom Quixote, que o Dom Quixote fica falando para ele, você achou que eram moinhos de vento? Não, são gigantes, Sancho, é que você não sabe nada de cavalaria, você não entende nada, então nos seus olhos são coisas limitadas, é muito mais que isso. E Sancho vai acreditando nisso, até que chega em momentos onde ele vai contar para as outras pessoas o que era ser um cavaleiro andante, o que eram as andanças, o que são valores, coragem. Sancho vai falando para as outras pessoas da mesma forma que o Quixote falou para ele. Então na obra do Quixote nós temos o Sancho Panza com o coração transformado nas duas obras. Inclusive no final do primeiro livro, Sancho vai explicar para sua esposa o que é que ele estava fazendo lá com o Dom Quixote. E ele fala que é maravilhoso sair por aí a cata de aventuras. Pode até ser que em alguns momentos eu saia moído com uma carne no chão todo quebrado, mas ainda assim é maravilhoso dizer que eu estava lá catando aventuras em nome da honra, assim como havia feito o meu Senhor. E pessoal, é uma obra muito linda, fantástica e que nos transforma. Eu, como tenho uma vocação apontada aí para as histórias, eu acho que as histórias não são só entretenimento, claro que depende do propósito do autor, mas Miguel de Cervantes, como eu já falei num vídeo de Miguel de Cervantes, não escreveu esse livro só para entretenimento, ele escreveu para passar uma mensagem do que ele havia sentido na sua própria vida. E que, claro, obviamente, por nós sermos também sonhadores, tem a ver com a nossa vida também. Por isso que essa obra, Dom Quixote, é tão importante para nós e eu recomendo para todos. Sancho Panza e Dom Quixote, aqueles que nos ensinaram que os valores, apesar de serem difíceis, apesar de estarem sem recompensas da vida, temos que ser valorosos, felizes, alegres, sempre. Lutando contra gigantes, lutando contra exército de ovelhas, lutando contra tudo aquilo que nos deixa menor, para sermos então maiores, principalmente nos nossos próprios olhos, que é o que tão interessa. Pessoal, já fiz outros vídeos aqui sobre Dom Quixote, vou continuar fazendo porque é uma das minhas obras favoritas, então já se inscreve no canal, veja aí a playlist, deixa um like se você gostou desse vídeo e se você puder, deixa um valeu, que ajuda muito aqui no canal, mas é claro, o like também ajuda bastante, e era isso que eu tinha para trazer para vocês, porque Dostoiévski falava que esse é o sentido da vida. Ele nunca explicou, ele só disse que era uma das maiores expressões da mente humana, mas eu estou tentando explicar aqui por que eu acho que ele disse isso, e é claro, eu tenho as minhas limitações, não sou um Dostoiévski, porém, digo a vocês que eu também acho que seja o sentido da vida. Agradeço muito quem ficou até aqui, lembre-se sempre,
Por mais que nós percamos nossos dentes, quebremos nossas costelas, temos que ser ainda valorosos, justos, honestos e principalmente felizes. Porque assim era Dom Quixote com o seu sonho de mudar o mundo, o seu sonho impossível. Porque assim ele escolheu. E ser herói é uma escolha.